Istambul, com uma população de 15 milhões de habitantes, é uma cidade em perpétuo movimento e a vanguarda da Turquia. A cidade, voltada para o futuro, ainda se prende ao passado, à sua história e suas lendas. Chamada Bizâncio e Constantinopla, é a única capital mundial entre dois continentes. Para viajantes, é a porta de entrada para o Oriente. Pontes e um futuro túnel ligam Europa e Ásia, permitindo o trânsito diário de centenas de milhares. O Bósforo continua a simbolizar a fronteira e a ligação entre os dois continentes. On a beaucoup parlé, disons, de l'axe. Sempre se fala do eixo leste-oeste, oeste-oriente-ocidente, com Istambul atuando como uma espécie de ponte, um elo entre essas duas entidades geográficas. Mas não se deve esquecer também o eixo norte-sul, pois o Bósforo é, na verdade, um estreito que, através do pequeno Mar de Mármara, liga o Mar Negro ao Mediterrâneo. Marmara à la Méditerranée. Cidadelas bizantinas e otomanas nas margens do Bósforo evidenciam a importância estratégica do estreito. Istambul tem vários nomes e durante o Império Otomano, em particular, era chamada de Sublime Porta, a sede do califado. Eles a chamavam de Desadet, a Porta da Felicidade, e os eslavos, os russos em particular, chamavam-na de Carigrá, significando a cidade do czar, a cidade dos sultões. Portanto, sentiam um certo fascínio por Istambul. Desde Catarina II, cesares buscam portos de águas quentes para a Rússia com política expansionista. No Mar Negro, Istambul era o último obstáculo russo ao Mediterrâneo. No entanto, essa proximidade geográfica naturalmente deu origem a muitas conexões também. Houve intercâmbios culturais e viagens até o surgimento da União Soviética. Depois surgiu a Cortina de Ferro. Mas, desde o colapso da URSS, os intercâmbios foram retomados, primeiro com as repúblicas turcófonas da ex-União Soviética, perto da Ásia Central, e agora também com a Ucrânia e a Rússia. Deixamos Istambul e o Bósforo para trás e seguimos para o norte, rumo à Ucrânia. O Mar Negro, desde tempos antigos, sempre foi envolto em mistério. Os gregos o chamavam de Ponto Euxino, que significa Baía Amigável. Os turcos mudaram o nome para Mar Negro, pois designavam o norte como preto. Assim, este mar, situado ao norte de seu império, tornou-se o Mar Negro e o Mediterrâneo, o Mar Branco. Após um dia de navegação pela costa da Bulgária e da Romênia, entramos no delta. O Danúbio abriga uma das maiores reservas naturais da Europa.
O Danúbio e o Bósforo foram cruciais nas relações entre Oriente e Ocidente. Desaguar no Mar Negro o torna uma porta ideal para o interior da Europa. As hordas de vândalos, visigodos e hunos da Ásia subiram o rio para invadir o Ocidente. Pela manhã, nosso barco, o Taras Shevchenko, chega a Odessa, o maior porto da Ucrânia. Odessa não é um porto comum. Basta fechar os olhos para que surjam imagens da Revolução Russa de 1905, do motim no encouraçado Potemkin. Odessa, 6 letras vermelhas para sempre ligadas à obra-prima cinematográfica de Sergei Eisenstein. Правда то, что действительно были... Sim, é verdade que houve uma revolta de marinheiros no encouraçado, mas os eventos retratados no filme foram, em grande parte, fruto da inspiração de Eisenstein. O fato é que o episódio não despertou o fervor e a admiração populares que, por razões ideológicas, o governo necessitava. Надо было с идеологической точки зрения. E Eisenstein... Eisenstein, de forma verdadeiramente magistral, inventou todos os eventos na grande escadaria, de A a Z. События на лестнице. O filme foi rodado em Odessa, com cenas no topo da escadaria Potemkin e no Boulevard Primorsky. Havia uma multidão de figurantes e eles falavam sobre as filmagens. Havia soldados marchando. E então apareceu o famoso carrinho de bebê com o bebê dentro. E quem poderia imaginar que aquele bebê se tornaria um cientista renomado, um doutor em ciências e matemática, professor Glauberman, que mais tarde seria o chefe do departamento de física da Universidade de Odessa. Физики Одесского университета. O filme de Eisenstein, apesar da propaganda soviética, é uma obra-prima. A cena do carrinho de bebê tornou a cidade mais famosa que folhetos turísticos. Odessa, habitantes orgulhosos de sua famosa escadaria. Para eles, é um monumento e um local de passeio. Esta escadaria foi construída há mais de 200 anos e a cidade de Odessa começou a se desenvolver ao seu redor. A escadaria Potemkin é o símbolo de Odessa, importante para turistas e moradores. A
A estátua no topo não é de Potemkin, que capturou a cidade em 1789. É do Duque de Richelieu, fugitivo da Revolução Francesa e primeiro governador em 1803. Pode-se dizer que o Duque de Richelieu é o pai espiritual de Odessa. Foi ele quem concebeu a ideia fundamental da cidade, um lugar de imigrantes atraídos pela liberdade de comércio que existia neste porto aberto. Catarina II queria transformar Odessa em São Petersburgo do Sul, cidade prestigiada no Mar Negro. Com arquitetos europeus, especialmente italianos, a cidade cresceu em tamanho e beleza. Contudo, o maior desejo de Catarina I era fortalecer seu poder contra o Império Otomano. Existia a ideia de que Odessa estaria no centro de uma zona de amortecimento entre os impérios russo e otomano. O governo russo atraía imigrantes contra a Turquia. Primeiro vieram os gregos, búlgaros e sérvios, seguidos por todos os habitantes dos Balcãs sob o domínio turco. Houve uma época em que até mesmo os russos que chegavam a Odessa tinham o status de imigrantes temporários e podiam tentar a sorte em pé de igualdade com os estrangeiros. Равные со всеми возможностями. Desse caldeirão de aventureiros e empreendedores arrojados, nasceu uma cidade única com um charme singular. Mesmo hoje, 2 séculos depois de sua fundação, Odessa ainda é uma cidade cosmopolita e muito ativa no comércio. Isso é visto no Mercado Central, o maior de alimentos da Europa Oriental. Средненькую. Ну, это вот за неделю. Средненько такая. Это прошлого года, A cidade continuou a crescer em tamanho e beleza graças à próspera atividade do porto e ao grão exportado da Ucrânia, o celeiro da Rússia. Ao mesmo tempo, Odessa atraiu escritores, pintores e músicos. No final do século XIX, toda a cidade que se prezava tinha uma casa de ópera. Até Manaus, na floresta amazônica, possuía uma. Casa de Ópera de Odessa inaugurada em 1880. No verão, os habitantes de Odessa frequentam os parques arborizados da cidade após curtir as praias do Mar Negro.
Navegamos até Odessa com as cenas dramáticas do Potemkin de Eisenstein. Deixamos a casa de ópera com notas de verde e ares suaves. Obrigado. Ao deixarmos Odessa, rumamos para leste, na direção da Crimeia e Yalta, nosso próximo porto de escala. O tempo está perfeito, sem vento, com um mar de vidro. Notamos que o barco fica sempre perto da costa. Esses barcos foram projetados para navegação mista, marítima e fluvial, mas possuem um alcance limitado no mar. Por outro lado, graças ao seu calado raso, eles podem navegar em todos os rios, como o Dnieper, o Danúbio e também o Volga. Nos mares, devemos permanecer a um máximo de 10 milhas da costa e 50 milhas nas zonas portuárias. We're coming into Yalta, nestled at the foot of lush green mountains, and with its airs of a bourgeois seaside resort of the late 19th century. Something like Biarritz or Brighton, with the golden domes of the Alexander Nevsky Cathedral added on. Yalta é o balneário mais popular da Crimeia e, no verão, sua população chega a duplicar. O Gar Nicolau I fez de Yalta um destino popular. Em 1837, ele deu status de cidade à pequena localidade. A aristocracia russa seguiu o czar e passou a viver perto de Yalta. O ninho da andorinha é o que sobrou de um palácio que caiu no mar após um terremoto. Mistura de estilos é comum. O Palácio Vorontsov junta a fachada medieval austera com templo oriental frente aos jardins e ao mar.
Yalta era refúgio de artistas e escritores. Chekhov veio em busca do clima local e para tratar sua tuberculose. Em 1898, trouxe a família. Foi aqui que ele escreveu sua peça mais conhecida, O Jardim das Cerejeiras, e onde ele recebeu seus amigos, entre eles Tolstói e Gorky. Tradições imperiais continuaram após a tomada bolchevique. Na Crimeia, comunistas passavam férias em mansões da aristocracia. No Palácio Livadia, Stalin sediou a Conferência de Yalta em fevereiro de 1945. Foi uma conferência extremamente importante, pois nela se tratava de uma questão vital: a ordem mundial após a guerra. Dada a natureza de grande peso da conferência, os participantes, Stalin, Roosevelt e Churchill, chefes de Estado da URSS, do ZEUA e da Grã-Bretanha, estavam todos bastante tensos. Eles trabalharam duro e tiveram longas discussões. Mas houve momentos mais leves, com brincadeiras e sorrisos, e também recepções e jantares oferecidos por cada um deles. Em um encontro não oficial, Roosevelt, por exemplo, mencionou a Stalin que gostava tanto do Palácio da Livadia que desejava comprá-lo ao terminar seu mandato como presidente. Stalin respondeu que isso estava absolutamente fora de questão, pois a Crimeia não estava à venda e ainda precisava se desenvolver. Ao final deste dia de verão, o calçadão à beira-mar ganha vida com uma incrível variedade de cenários. Apesar de inocentes, todos carregam mensagens ocultas. Um show infantil com bandeira russa tem conotações nacionalistas. Muitos russos vivem na Ucrânia e certos grupos pressionam Moscou para assumir o controle do país. Um pouco mais adiante, os jovens podem brincar de Hells Angels e tirar uma foto por uma pequena taxa. E ainda mais adiante, um ex-militar canta sua nostalgia pela antiga União Soviética, enquanto adolescentes andam de patins e uma família em férias se veste como os Romanovs de cartão postal. Para alcançar seus sonhos. Para expressar nostalgia. Na manhã seguinte,
Estamos chegando a Sevastopol. Toda a história desta cidade, fundada em 1783, gira em torno de atividades militares. Até 1991, a frota do Mar Negro estava em Sevastopol. Com o fim da União Soviética, a cidade se tornou ucraniana, mas parte da frota permaneceu russa. Situação ambivalente. Não para russos que se sentem em casa em Sevastopol. Descobriremos por nós mesmos como é esta cidade de duas faces. Mas por enquanto o Taras Shevchenko está atracando ao som de uma banda militar. Sevastopol tem monumentos que lembram as vítimas da Segunda Guerra Mundial, como em outras partes da antiga União Soviética. Seu tamanho reflete o pesado tributo pago pelo país na luta contra os invasores nazistas. Sevastopol e os militares caminham juntos. Como está escrito neste monumento, Sevastopol honra a memória dos soldados invisíveis, ou seja, os membros da antiga KGB. Enquanto marinheiros perambulam, comandos com dragonas douradas tentam seduzir sua escassa plateia. A cidade vive exclusivamente para as forças militares. Existem muitos museus e exposições sobre feitos militares. Uma tela circular ilustra a defesa de Sevastopol em 1855 contra franceses e ingleses. De volta ao porto. Esta jovem, com seu megafone, anuncia a excursão Estrela de Sevastopol, um passeio de barco pela baía para ver a famosa frota do Mar Negro.
Obrigado. Na União Soviética, a frota de Sevastopol tinha 350 navios e 50 submarinos. Na União Soviética, a frota de Sevastopol tinha 350 navios e 50 submarinos. Após a dissolução da União Soviética, a frota foi dividida entre os dois países, Rússia e Ucrânia. Um acordo permite que a frota russa permaneça até 2017. Russos são maioria em Sevastopol. Nossa guia, casada com um oficial, diz que a cidade não pertence aos ucranianos. A cidade não está dividida em setores ucranianos e russos. Os ucranianos se sentem como forasteiros aqui. Ninguém fala ucraniano. Esta é uma cidade muito conservadora. Em vista de sua história, mais de 80% dos habitantes querem que a cidade seja parte da Rússia. Não imaginam viver sem a frota russa. Para eles, seria como arrancar o próprio coração. O Espírito Santo, o Pai e o Filho são um só. Continuamos rota pelo Mar Negro noite. Pela manhã, entramos no delta do Dnieper e começamos a subir o rio lentamente em direção a Zaporozhye, nosso próximo porto de escala. O Dnipro, como os ucranianos o chamam, nasce na Rússia, depois cruza as vastas planícies da Ucrânia e deságua no Mar Negro. Varangianos, vikings do norte seguiram o rio, com postos comerciais. Eles desceram o Dnieper até o Mar Negro e Constantinopla, que atacaram em 860. Essa rota, que ligava o Mar Báltico ao Mediterrâneo greco-romano, ficou conhecida como a Rota Varangiana. Príncipe Varangiano tomou poder em Kiev, fundando Rússia de Kiev, início da história russa. O período durou até a invasão tártaro-mongol. Pela manhã, chegamos a Zaporozhye.
Uma cidade industrial com cerca de 1 milhão de habitantes, Zaporozhye gosta de se considerar um balneário. Via principal da cidade tem 10 quilômetros e é desprovida de charme. Zaporozhye se desenvolve com aspectos surpreendentemente modernos. Até a próxima! Início do século XVI, Zaporozhye virou centro histórico dos cossacos ucranianos. Os cossacos são geralmente descritos em todos os livros didáticos como um povo livre e armado. Mas o que isso significa? Bem, os cossacos consideravam-se homens livres, não sujeitos a nenhuma lei, como Robin Hood. Apesar disso, a partir do século XV, essas pessoas livres uniram-se gradualmente para formar um exército organizado, cujo dever era defender seu território e seu povo das invasões tártaras e da escravidão pelos poloneses. Sob o URSS, cultura cosaca foi proscrita por participação na Contra-Revolução de 1918 e colaboração com nazistas na Segunda Guerra. A cultura cosaca renasce e este show equestre para turistas é um exemplo disso. Em relação às tradições, como o manejo de lanças, as cargas a cavalo com sabres ou os números que faço com chicotes, tudo isso são tradições militares. Estamos resgatando a cultura cosaca perdida no período soviético, trazendo-a de volta à vida. Zaporozhye, além das corredeiras, tem a barragem de Dnieper-Hez, a primeira da URSS. Sua construção, de 1927 a 1932, teve ajuda americana. Para seguir rio acima, passaremos pela eclusa ao lado da barragem. Obrigado.
Após subir lentamente cerca de 20 metros, deixamos a eclusa e nos encontramos no lago de contenção da barragem, um verdadeiro mar interior. Iniciamos a última etapa da viagem, seguindo o rio acima pelo Dnieper, to Kiev. A URSS de Stalin precisava de energia para a produção, então criaram a Dnipro, a maior barragem da época. O Vale do Rio foi inundado por 40 quilômetros. Centenas de camponeses foram realocados. Suas vilas foram inundadas. Foi um empreendimento gigantesco com trabalho de prisioneiros dos gulags. A carta náutica nos permite seguir nosso curso e registrar informações sobre a navegação. A cada primavera, atualizamos a carta náutica e as condições de navegação, registrando medições de profundidade, anotando os perigos, as boias, as ilhotas, os recifes e os bancos de areia, além de qualquer outra informação que possa nos ajudar a escolher o curso e evitar perigos. Nosso cruzeiro está chegando ao fim. Fiel à tradição, o capitão cumpre despedida com os passageiros. Pela manhã, chegamos a Kiev. Deslizamos lentamente pelas colinas, encimadas pelas cúpulas da Peschersk Lavra, o mosteiro das cavernas de Kiev, o maior da cidade. Os edifícios do mosteiro se misturam à paisagem, mas a donzela de aço, o apelido da gigantesca estátua que representa a pátria na entrada da cidade, se ergue como um farol. Após manobra final, atracamos no terminal soviético dos anos 30. A Praça da Independência é o coração de Kiev. A praça é ponto de encontro de jovens e turistas. A praça ecoa a alegria da independência de 1991. A história de Kiev e da Ucrânia começou, de fato,
Há muito tempo, a cidade foi fundada pelo príncipe varangiano Oleg. Sob seus sucessores, o reino se expandiu do Mar Negro ao Mar Báltico. Kiev enriqueceu com o comércio fluvial para Bizâncio. Em 988, o casamento do rei Vladimir com a filha do imperador bizantino selou as relações entre os dois estados e marcou o advento do cristianismo ortodoxo na Ucrânia. Inúmeras igrejas foram construídas na cidade ao longo dos séculos. O Mosteiro das Cavernas de Kiev, cuja construção começou no século XI, acabou se tornando o centro intelectual do reino de Kiev. Devastado e transformado em museu, o mosteiro recupera seu esplendor. Kiev não descansa nos louros de seu passado. A mãe de todos os eslavos orientais, por tanto tempo orientada para Bizâncio e depois para Moscou, agora busca novas direções, em direção ao Ocidente e à Europa, e até mesmo além, rumo aos Estados Unidos. Estamos encerrando nossa estadia em Kiev. Nossa viagem teve início em Istambul, a antiga Bizâncio, encarnada na magnificência da Basílica de Santa Sofia. Agora, a finalizamos aqui em Kiev, onde descobrimos a Catedral de Santa Sofia, a deslumbrante homenagem de Kiev a Bizâncio. A Rússia de Kiev sempre teve grande admiração pelo Império Bizantino. Foi de Bizâncio que o cristianismo se espalhou pela Rússia no século X. Приходить християнство. Os primeiros sacerdotes vieram de Bizâncio. Os construtores, arquitetos e pintores das primeiras igrejas também vieram de Bizâncio, transmitindo seus conhecimentos e habilidades aos artesãos locais. As bases da construção de templos, seu layout em forma de cruz, as pinturas e, em geral, todos os cânones arquitetônicos desenvolvidos na Rússia carregam a marca do Império Bizantino. З Візантійської імперії. Obrigado.